TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Olá, hoje é sábado, 27 de fevereiro e começa agora mais uma edição do programa Semana Ilustrada. Aqui você acompanha as principais notícias da semana. Veja agora os nossos destaques. Polícia Civil prende autores envolvidos no homicídio do jovem Gutenberg Ribeiro. Surto de Covid-19 atinge lar de idosos em Araxá. Secretária de Saúde avalia a possibilidade de um novo decreto na cidade. E casos de miopia em crianças aumentam na pandemia. A Polícia Civil de Araxá prendeu na última segunda-feira uma jovem de 17 anos que confessou ser a autora do homicídio de Gutenberg Leonardo Ribeiro, de 21 anos, morto no dia 18 de fevereiro. A autora do crime, inclusive, participou da reconstituição do assassinato, realizado na zona rural da cidade. O crime ocorreu na região da Fazenda Mourão Rachado, localizada a aproximadamente 10 quilômetros do centro de Araxá. Além das queimaduras, o corpo do rapaz apresentou perfurações por arma de fogo no pescoço e lesões na parte traseira do crânio. As primeiras informações são de que uma jovem de 17 anos, ex-namorada da vítima, cometeu o assassinato após uma discussão. Durante a reconstituição no local do crime, a acusada mostrou aos policiais o passo a passo de como tudo aconteceu. De acordo com a Polícia Civil, o caso ainda segue com diligências e na manhã desta terça-feira, dia 23, haverá uma coletiva de imprensa onde serão repassados mais detalhes sobre o caso. Este foi o primeiro homicídio registrado na cidade este ano. E no decorrer da semana, a Polícia Civil de Araxá apresentou o resultado das primeiras investigações do homicídio. Esta nova etapa elencou a participação de um homem de 21 anos, conhecido da ex-namorada do rapaz, que teria participado do crime. Um jovem de 21 anos foi preso na tarde de ontem sob suspeitas de que ele também tenha participado do homicídio. Sobre as investigações, eu converso agora com o delegado regional de Polícia Civil, Vitor Hugo Reisler. Delegado, inicialmente, a jovem de 17 anos havia dito que havia agido sozinha nesse crime. O que levou à identificação desse novo indivíduo? No primeiro momento, nós tivemos aí a apreensão dessa adolescente, e que, na sua confissão, havia dito que havia efetuado esse crime somente ela, sozinha. Porém, algumas circunstâncias do fato do crime em si não fechavam com a versão dela. Ademais, não havia a questão da arma de fogo, que foi objeto desse homicídio, E aí a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios, prosseguindo nas investigações, acabaram chegando então nessa pessoa que foi presa na tarde de ontem, que é uma pessoa que é amigo dessa adolescente, que anda sempre com ela, E acabou então que ele também confessou a sua participação nos fatos e entregando à Polícia Civil a arma de fogo, em tese que seria a arma utilizada para o crime. E também um galão, que era o galão onde havia substância inflamável, o qual carbonizaram parte do corpo da vítima. Agora, então, a Polícia Civil segue com as investigações para a confirmação das informações por parte desse rapaz de 21 anos e também verificar se há ou não participação de outras pessoas além dessas duas. Porém, então, nós temos até o presente momento uma adolescente presa primeiramente, que confessou o delito, e posteriormente esse rapaz de 21 anos, juntamente com a arma de fogo
e o vasilhame também, onde havia o líquido inflamável ao colocar um fogo no corpo da vítima. E a princípio, qual que é a participação desse rapaz de 21 anos no crime? Bom, isso aí está sendo justamente nesse instante pela equipe de homicídio sendo trabalhado. Até que ponto que vai a participação desse rapaz, desse suspeito, né? Com a conclusão das investigações, nós traremos à imprensa o que cada um trabalhou dentro do cometimento desse delito. E segundo os dois suspeitos, eles apresentam alguma divergência no depoimento deles ou está tudo encaminhando para uma solução? Não, o depoimento dos dois foi uníssono, né? Foi do mesmo teor, não houve no primeiro momento divergência com relação ao depoimento deles. E a operação na casa de ontem, na casa desse indivíduo de 21 anos, o que ela buscou trazer de novidades para a investigação? Bom, esse trabalho que a Polícia Civil ontem fez objetivou a localização da arma, né, do crime, bem como aquele vasilhame utilizado para colocar o fogo na vítima com um líquido inflamável. Obrigado, delegado. Os dois suspeitos permanecem à disposição da Justiça. A Casa de Apoio ao Idoso Lar Ebenezer, em Araxá, registrou um surto de casos de Covid-19 em pacientes e funcionários da instituição. A Prefeitura acredita que a vacina impediu sintomas mais graves nos residentes. A instituição atende cerca de 65 pessoas de 60 a 91 anos de idade. Após um caso ser diagnosticado no lar, a Prefeitura acionou o Laboratório Municipal para realizar novas testagens na instituição, em um trabalho investigativo onde foi diagnosticado que outras pessoas também estariam infectadas. Até o momento, 15 internos e 4 funcionários já foram diagnosticados com Covid-19. Apenas um idoso, que apresentou um quadro de pneumonia, foi internado. Todos já estavam imunizados com a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Segundo a Prefeitura, o imunizante foi fundamental para que eles não apresentassem sintomas mais graves. Eles foram isolados, né, dentro da instituição, tem uma ala que eles estão isolados, nós estamos monitorando, alguns assintomáticos estão sendo testados, né, então nós estamos acompanhando esse surto, acima de 3 já é considerado um surto, né. E é importante a gente ressaltar que eu acredito que a vacina já tenha feito efeito, porque todos ali estavam vacinados, então agora eles pegaram de uma forma mais leve, mais branda, né? Não precisando de internação. Nessa semana, a imunização foi suspensa na cidade devido à falta de vacinas. O governo de Minas já encaminhou para Araxá 4.555 doses. Dessas, 3.994 foram aplicadas. 3.261 pessoas tomaram a primeira dose e 733 já receberam a segunda aplicação. A expectativa é que a vacinação continue assim que novas vacinas chegarem ao município. Nós acabamos de aplicar as doses que estavam disponíveis no município. Então, ontem nós tivemos aí oficialmente um comunicado do Estado que nós estaremos recebendo mais vacinas. Então, assim que chegar, não sabemos data nem quantidade, mas assim que chegar a gente vai dar continuidade. E também estamos aí agora com a liberação do STF, buscando uma forma de aquisição dessas vacinas para a gente fazer uma imunização mais rápida em Araxá. E no próximo bloco, casos de miopia em crianças aumentam durante a pandemia. E a nova variante do coronavírus é identificada em Araxá. O Semana Ilustrada volta já. Se hoje a máscara esconde um sorriso, é no olhar que mostramos a esperança. E esse quebra-cabeça que parece faltar uma peça nos leva a entender o quanto ainda temos que cuidar de cada momento. A consciência é de todos, por você, por nós e por quem você ama. O coronavírus não acabou. As ações de hoje são responsáveis pelas consequências do amanhã. Viva por inteiro! Prefeitura Municipal de Araxá. Nosso compromisso é com você. Negligência contra idosos é a falta dos cuidados necessários pelos familiares ou instituições. Devemos sim compreender suas limitações e os ajudar. Ou mesmo buscar por auxílio externo, mas nunca negligenciar suas necessidades. Oi, dona Rosa, pode deixar que eu vou pegar os remédios da senhora, tá bom? Prevenção. Violência não. Realização Centro Júlio Dário.
Antigamente, muitas pessoas não acreditavam muito na ecoterapia. Porque a ecoterapia ainda é muito desconhecida para muita gente, né? Nós não tínhamos estrutura nenhuma. Se chovia, não tinha ecoterapia. E se o sol estava muito forte, também não tinha como fazer. Perante todas essas dificuldades, em 2016, infelizmente, os atendimentos tiveram que ser paralisados. Quando foi paralisado os trabalhos, me deu um start. Por que não a gente pegar a nossa força da comitiva e direcionar para essa ecoterapia que beneficia tantas crianças e tantas pessoas? É difícil não se emocionar ao ver alguém numa cadeira de roda que sobe num cavalo e se sente independente. Isso é muito, assim, é perfeito, é transformador. E eu tenho certeza que vai transformar mais ainda. A gente tem muita gratidão por tudo que eles fizeram por nós. Uma nova variante do coronavírus, nomeada de B117, com alto poder de transmissão, foi identificada em paciente de 4 cidades mineiras, entre elas Araxá. O repórter Thalisson Oliveira conversou com a infectologista do município, Jaqueline Ribeiro, que explicou um pouco mais sobre essa nova cepa do vírus. Um estudo divulgado pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, apontou que Araxá é uma das 4 cidades do estado que apresentam a variante britânica do coronavírus. Sobre esse assunto, eu converso agora com o infectologista do município, Jaqueline Ribeiro. Jaqueline, o estado, a UFMG, ela divulgou esse dado de que Araxá é uma das 4 cidades que apresentam a variante. Mas parece que o Ministério da Saúde divulgou outros dados, que são 6 cidades em Minas. Qual que é a diferença desses dados? A diferença é que esse estudo identificou a variante do Reino Unido, né? E o outro que foi identificado foi a variante P1, que eles colocaram dentro daquele estado. Isso acontece por quê? Porque essa foi eles pegam os exames encontrados e fazem uma avaliação genômica. E depois eles têm de notificar. Provavelmente foi porque ainda não teve tempo de entrar nos dados do Ministério essa identificação desse estudo feito pela UFMG, em conjunto com o Hermes Pardini, com alguma genômica. São uns 4 laboratórios que fazem isso. Como que foi esse processo para essa variante ser identificada aqui em Araxá? Na realidade, você pega amostras que foram positivas e vão aleatoriamente fazendo análises genômicas dela. Como a gente faz muitos exames com o Hermes Pardini, que está nessa parceria, provavelmente foi daí que foi identificado esses dados. E o que se sabe até agora sobre essa nova variante? Na realidade, o que a gente sabe sobre todas as variantes, no geral, é que elas aparentemente têm uma maior transmissibilidade. Porém, ainda a avaliação de eficácia de vacina, se vai haver mudança de tratamento ou se os quadros serão mais graves ou não por conta dessa variante, é uma coisa ainda que não dá para a gente afirmar com certeza. Então, o que se sabe agora é sobre o poder de transmissão? Não há nada assim referente a ser mais grave ou não, da doença desencadear de maneira mais grave no corpo da pessoa? Então, isso ainda não pode ser afirmado com certeza, tá? Então, são estudos ainda, a evolução que vai nos dizer mais ainda sobre isso. E essa variante, ela tem um poder de anular a eficácia da vacina? Isso também é uma outra resposta que ainda não dá para saber, porque as vacinas, né, que foram testadas, elas não foram testadas nesse contexto de variante. Então, agora, novos trabalhos estão sendo feitos, até pelas 2 vacinas que estão circulando no Brasil, elas não sabem informar isso. Então, elas estão fazendo novos trabalhos para ver se realmente vai ter eficácia ou não. Obrigado, Jaqueline. Além de Araxá, outras 4 cidades de Minas Gerais apresentaram essa variante do estudo feito pela UFMG. São elas Barbacena, Betim e Belo Horizonte. Na última terça-feira, Araxá registrou um novo recorde de casos de Covid-19 em 24 horas no município. Foram 153 novos casos, resultando em um aumento de 48,5% em relação ao último recorde, de 103 casos. Neste mesmo dia, 4 óbitos também foram registrados. Em entrevista à TV Sintonia, a secretária de Saúde, Diane, não descartou a possibilidade de um novo decreto caso os números da doença venham a aumentar. E a preocupação é também quanto à variante da doença. Acompanhe.
É preocupante porque essa variante aí, ela contamina mais rápido, né? Se a gente tinha um controle, agora nós precisamos ser mais rigorosos. Então, nós vamos avaliar aí essa semana o resultado desse novo decreto que nós soltamos e ver se a gente está conseguindo segurar um pouco essa disseminação, senão nós vamos ter que rever aí algumas posições, algumas regras no município. Mas é importante a gente esperar aí mais um final de semana para a gente ter o resultado, né, de 15 dias aí das ações através do decreto que foi implantado. E se caso necessário, o novo decreto pode ser colocado em vigor? Sim, isso aí, diariamente a gente está reavaliando as ações, reavaliando os nossos riscos, né? E sabemos que nesse momento a receita é o isolamento social. Então, qualquer momento pode ser revisto, sim. Agora, um alerta principalmente para os pais. Ficar muito tempo em frente aos celulares, tablets e computadores pode trazer prejuízos para a visão. Durante a pandemia, principalmente em crianças, os casos de miopia aumentaram consideravelmente. Acompanhe na reportagem do repórter Thalisson Oliveira e do cinegrafista Hugo Alexandre. O olhar fixo para a tela do celular prende a atenção. As crianças de hoje, por si só, já são super adeptas à tecnologia. Parece que os pequenos já nasceram com essa cultura enraizada. Mas é aí que mora o perigo. Ficar ao celular ou em frente às telas por muito tempo pode trazer prejuízos, não só para os mais novos, mas para todas as pessoas. Na casa da Eliana, por exemplo, mãe e filhas estão sempre conectadas. Cada uma tem um conteúdo de interesse na telinha do celular. Maria Eduarda, o que você faz tanto nesse celular? Vejo TikTok, assisto vídeo e também jogo. E você fica muito no telefone? Sim, desde a hora que eu acordo até anoitecer. E você, Kemily, o que você faz tanto no celular? Eu jogo e assisto e vejo TikTok. A mãe já está ciente dos prejuízos que os eletrônicos podem trazer para a visão das filhas. Por isso, busca orientá-las e controlar ao máximo o acesso aos aparelhos. Segundo ela, o consumo de telas pelas meninas se intensificou justamente durante a pandemia. Fez as crianças ficar mais envolvidas com o telefone, né, com o celular. Por quê? Porque não tem aula, é só online, ou então as apostilas vêm para casa e acaba que tem aquele tempo todo em casa, não tem outras coisas, elas vão para o celular mesmo, né? Oriento elas, né, que o celular prejudica muito, sempre eu estou procurando atividades diferentes para elas fazer além do celular, porque até nós adultos hoje em dia estamos envolvidos nessa também. E querendo ou não, prejudica muito, né, até onde que eu sei. Com certeza, Eliana, você tem razão. Um dos perigos está principalmente no reflexo da luz em ambientes pouco iluminados. Ficar muito tempo dessa forma, próximo a um eletrônico, não estimula a visão em longa distância, causando o crescimento do globo ocular e levando à miopia. O estímulo da visão para perto, ela faz o globo ocular aumentar de tamanho. E com o aumento de tamanho do globo ocular, a distância da imagem até a retina aumenta. A imagem forma antes da retina. E isso aumenta os casos de miopia. É comprovado cientificamente que estimular a visão para perto pode provocar o aumento da miopia. O tempo de tela é o principal agravante para a miopia e foi o principal desencadeador da doença na pandemia. A Organização Mundial de Saúde alerta que crianças de 2 a 5 anos não devem utilizar aparelhos eletrônicos por mais de 1 hora. Já de 6 a 10 anos, o recomendado é que o tempo não passe de 2 horas. Para adolescentes, a recomendação é de no máximo 3. E um detalhe importante, crianças com menos de 2 anos não podem estar à frente dos eletrônicos de forma alguma. Um estudo realizado na China, com mais de 120 mil crianças, mostrou que os casos de miopia até os 6 anos de idade aumentou 400% nos 5 primeiros meses de isolamento social em 2020. A crescente vem em comparação aos anos anteriores. Entre crianças de 7 anos, a mesma pesquisa concluiu um aumento de casos de 200%, e na faixa dos 8 anos, o aumento foi de 40%. Outro alerta está no ressecamento dos olhos causado pelo uso excessivo dos eletrônicos. De acordo com o oftalmologista, a falta de lubrificação também pode acarretar em problemas na visão.
Quando a gente está de frente para o computador ou celular, fazendo alguma leitura, a tendência nossa natural é piscar menos. Então, por exemplo, se a gente tem um olho seco, essa composição do olho seco, a gente vai perder uma parte do processo da refração, porque o filme lacrimal ele ajuda no processo de refração. Então, quando a gente não tem o filme lacrimal, o olho seco, todo esse processo de refração inicial da imagem, da luz passar para o olho e chegar até a retina, é prejudicado por causa do olho seco. Então, isso pode causar um embaçamento visual. Em instantes, operação policial visa coibir criminalidade no estado. E preço de peixes e ovos sofrem reajustes no período da quaresma. Semana Ilustrada volta já. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover, o farmacêutico que ajuda com os remédios, o gari que mantém a cidade limpa, o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal, que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa, que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí e se precisar, pergunta lá. O abuso financeiro é a exploração imprópria e sem consentimento dos recursos dos idosos. Seja honesto e transparente ao lidar com o dinheiro dos mais velhos e fiscalize também a utilização destes recursos pelas instituições que o administram. Emily, tudo certo? Tudo certo, papai. Dessa vez eu pago. Prevenção. Violência não. Realização Centro Júlio Dário. O Evandro é uma pessoa que veio de uma história muito sofrida. Ele talvez não sabia que essa arte taekwondo ia levá-lo para países, levando o nome de Araxá e o nome do taekwondo de Araxá também para fora do Brasil. Além dele gostar demais disso, ele tenta, com os projetos dele, estar resgatando outras crianças também, que é um propósito dele mesmo. Ele desenvolveu essa sensibilidade, essa percepção de que todo mundo merece uma oportunidade. O Evandro não tem ideia de quantas crianças ele tirou, talvez, de uma situação perigosa. Quando você faz isso com emoção, quando você faz isso verdadeiramente, quando você gosta, você direciona e você muda também as pessoas. A Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, realizaram a mega operação Caminho de Minas, que visa coibir a criminalidade no estado. A operação ocorre em todas as rodovias de Minas Gerais. As atividades contam com a atuação e integração dos órgãos do Sistema de Defesa Social entre as polícias Militar, Rodoviária Federal, de Meio Ambiente e das unidades de policiamento das cidades. As fiscalizações visam a prevenção e repressão à criminalidade violenta e a ação de infratores em crimes relacionados ao meio ambiente, narcotráfico, roubo de cargas e porte ilegal de armas. O principal objetivo é a redução criminal. São abordagens nas rodovias, né? Então essas abordagens estão sendo feitas nas rodovias que são sob nossa jurisdição
Nós tivemos resultados expressivos, como a prisão de traficantes de drogas, como a prisão também de cidadãos com mandado de prisão em aberto. Então foram vários tipos de resultados positivos. Depois de um ano inteiro de escolas vazias, a primeira sinalização do retorno dos alunos às salas de aula foi dada pelo governo de Minas. A data certa ainda não está definida, mas o modelo a ser adotado será híbrido. Parte dos alunos na sala de aula e outra parte acompanhando o conteúdo de maneira remota em casa, com revezamento entre esses dois grupos. As normas serão divulgadas amanhã. Se por um lado o governo trata o retorno presencial como prioridade, por outro, os professores estão apreensivos. O sindicato da categoria se reuniu hoje cedo para tratar da volta às aulas. Alega que as escolas não têm estrutura para o retorno presencial e cobra prioridade para a vacinação dos professores. Estamos trazendo o lançamento de um comitê de fiscalização e de acompanhamento de fiscalização das escolas estaduais de Minas Gerais, porque nós vamos desnudar a realidade. As escolas não têm condições, não têm escolas prontas para receber profissionais presencialmente, para receber alunos presencialmente. A proposta do governo de volta às aulas será apresentada para a Justiça Mineira, já que, por enquanto, uma liminar impede o retorno presencial. De acordo com a Secretaria de Educação, as aulas presenciais serão permitidas em cidades que estejam nas ondas verde ou amarela do Minas Consciente, e cada prefeitura terá autonomia para aderir à proposta, podendo criar as próprias regras. Tanto o ensino público quanto o particular deverão seguir os protocolos. Cada um deve efetivamente ver a sua realidade nesse sentido, por isso também se mantém o híbrido. Se a realidade ela não permite que vá naquele momento, nós temos o ensino à distância ainda como sendo uma alternativa. As consequências da não abertura são muito mais graves do que se não abrisse, né, se a gente não promovesse imediatamente esse esforço de uma abertura gradual. Um grupo de trabalho formado pela Secretaria de Educação, de Saúde e especialistas definiu que a retomada das aulas comece pelas crianças, ou seja, educação infantil e também do 1º ao 6º ano do ensino fundamental. Essa decisão é uma decisão tomada por um grupo de estudos, dos quais o que a neurologia e a psiquiatria trazem de informação que esses primeiros anos de vida, a criança precisa de ter experiências motoras, experiências táteis, ela tem que deslocar. Eles são exploradores natos do ambiente. Os professores também são pais, que estão igualmente afetados pela suspensão das atividades escolares, né? Então, a categoria não é um ser desconectado com essa realidade que ela enfrenta. Eu acho que a ponderação deveria nós pararmos de tratar esse tema numa guerra ideológica, porque é o que virou, não é? Tem uma frente parlamentar aqui na Assembleia pelo retorno às aulas. Quer dizer que eu tenho que criar uma frente pelo não retorno? Não é? Já é uma frente em defesa da educação. Nesta época de quaresma, cresce a procura por peixes e ovos. E o consumidor já percebeu que os preços estão mais salgados este ano. O motivo são a alta dos insumos e, claro, o aumento da procura. Na lista como queridinhos dos clientes estão peixes como salmão, bacalhau e tilápia. O camarão também se tornou uma escolha para quem deixa de comer carne vermelha neste período de quaresma. Quanto aos preços, houve elevação, principalmente do salmão, que em 2020 custava R$ 29,00 o quilo e agora custa R$ 38,00 o quilo. E a tilápia, que no ano anterior custava R$ 27,00 o quilo e neste R$ 35,00 o quilo. Encarecer bastante. A gente chega numa época agora também que temos piracema, defesa em questão do camarão, que já eleva também o preço, e sem contar que é uma época que tem bastante consumo, né? Então tem bastante procura, os preços costumam subir um pouco sim. Neste período também há aumento na venda de ovos. Em relação a 2020, houve aumento no preço de 15%. Tivemos um aumento realmente nesse período da quaresma do ano passado para esse ano. Muito se deve ao aumento do milho, da soja, da exportação, que aumentou muito nesses últimos meses. E tradicionalmente, nesse período de quaresma o consumo aumenta, mas o que elevou bastante mesmo foi o aumento dos insumos da produção. Em supermercados e peixarias para este período,
é de crescimento nas vendas. Buscando as melhores condições, as melhores negociações, vamos repassar para os nossos clientes e, consequentemente, é um aumento de venda no nosso departamento aqui nesse período de quaresma. E o Semana Ilustrada fica por aqui. Agora você acompanha o Café Sintonia. Tenha um ótimo fim de semana. Tchau, tchau! Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano Araxá se tornou vila? A. 1898, B. 1889 ou letra C. 1831. A resposta certa é a opção C. 1831. Após o movimento efetuado pelos moradores, o julgado de Araxá foi elevado à vila em 13 de outubro de 1831, sob a condição de o povo edificar às próprias custas o fórum e a cadeia pública. Foram realizadas eleições para a formação da primeira Câmara Municipal. Os seus membros e agentes do Executivo iniciaram suas atividades após o ato de posse, que ocorreu em 7 de janeiro de 1833. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Café Sintonia. Cidade. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que governou o Brasil entre janeiro de 1995 e dezembro de 2002, é natural de qual cidade brasileira? Letra A, São Paulo. Letra B, Rio de Janeiro. Letra C, Curitiba. A resposta certa é a letra B. Fernando Henrique Cardoso é natural do Rio de Janeiro em 1931. À época, a cidade era a capital do Distrito Federal. Fernando Henrique Cardoso foi o 34º presidente da República Federativa Brasileira e o primeiro presidente reeleito democraticamente. Café Sintonia. Cidade. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você.
Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei.